Olá, amigos da Info, começa agora mais uma edição do InfoLab Responde, o programa que veio para tirar suas dúvidas sobre produtos, e nesta semana a gente vai falar sobre aparelhos da Apple. E eu sou o Lucas Agrela e estou aqui no InfoLab com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. A primeira pergunta que temos aqui veio lá do Twitter do Phoenix777. Baseado nos dados fornecidos pela Apple, quem deveria comprar um MacBook 12 de 12 polegadas? Para qual tipo de usuário? Que é o novo MacBook que foi apresentado nessa semana, né? Ele é basicamente um MacBook com um processador Intel M com 8 GB de RAM, uma tela com uma resolução Retina, que já é o padrão para Apple, né? E ele chega a pesar menos de 1 kg e ele é mais fino do que o MacBook Air. Então, pessoas que precisam de portabilidade e não precisam de muita força de processamento. Exatamente. Esse é o tipo de usuário. Teve até um leitor que comentou no site da Info, tá certo que seja muito restritivo dizer isso, mas escritores e programadores com certeza conseguiriam usar um produto desse no dia a dia, especialmente pela portabilidade, pelo conforto na digitação, que a Apple refez todo o teclado, colocou pixels individuais, tudo direitinho, bonito lá para retroiluminação do teclado. Colocou o Force Touch, que é um atalho do trackpad, que você vai conseguir ter pré-visualização de arquivos e documentos, de qualquer tipo de coisa que você achar lá no Mac, dentro do sistema, que basicamente é pela pressão. Se você der um toque com mais força no trackpad, ele vai abrir a pré-visualização, e isso é uma coisa que favorece bastante, né, a usabilidade. Vamos ver como isso funciona na prática, né? Porque vamos ver se esse componente não vai quebrar também fácil, né? Não vai quebrar, se tá bem... Normalmente a Apple implementa as coisas bem. Sim. Mas vamos lembrar do botão do iPhone. O botão do iPhone é uma coisa que quebra como uso. Quebra. Mas não só isso, é uma questão de se vai ser prático ou não, né? Porque até hoje todo mundo usou programas de uma certa maneira e funcionava. E agora eles querem mudar a forma disso. Você queria ter um preview no Mac, você apertava o espaço, normal. Sim, tipo, não tem nada de... Como usuário de macOS, um usuário eventual de macOS, eu tenho essa mania de apertar o espaço e ver lá o que está acontecendo. Exatamente. Mas, assim, é um produto muito arriscado, na minha opinião, porque ele é muito... específico, assim, né? Exatamente. A Apple não tá nem aí, assim. Eles colocam o que eles acham que devem colocar e pronto. E o que eles acham que devem colocar é uma P2 e um USB tipo C. Isso é uma outra coisa que a gente vai entrar agora aqui nesse assunto, que o Phoenix777 também perguntou. Eu queria mais informações sobre o USB-C. O USB-C foi o padrão que a Apple adotou no novo MacBook. Sim. Sabe, entrada de energia, USB, HDMI, esquece. Ela tem só essa entrada, o aparelho só tem o USB-C e ele consegue fazer tudo isso. Ele serve prioritariamente como fonte de energia, mesmo conector de energia, e você tem compatibilidade com dispositivos de armazenamento USB, como um HD externo, um pendrive, coisas que se conectam por USB mesmo. Mas tem um porém aí, apesar de ser retrocompatível essa entrada, ela tem dimensões diferentes. Sim, só vai funcionar. Ela é outra história. A questão é a seguinte... Deixa eu só finalizar aqui. Claro, ele vai ter um adaptador. São dois, na verdade, que estão à venda já na Apple Store. A venda, não sei se está à venda mesmo, mas já estão lá disponíveis. Vão estar à venda assim que o novo MacBook começar a ser vendido aqui no Brasil. E um adaptador do USB-C para o USB tradicional, 2.0, 3.0, que você está acostumado no seu dispositivo USB, vai custar R$100. E vai ter também um hubzinho que dá mais uma conexão USB e dá mais alguma coisa que me fugiu agora, e também o HDMI. É útil, tudo mais e tal, mas vai custar R$429 aqui no Brasil, e é um preço meio salgado, né? Oi, como? Mas então, o que acontece é o seguinte, o USB tipo C é o nome do conector, é aquela coisinha pequenininha reversível, que você pode colocar em qualquer lado. Isso é maravilhoso. Por causa desse tipo de conector, você vai ter que ter HDs ou adaptadores compatíveis com essa entradinha, que tem uma certa quantidade de contatos de cobre, tem toda aquela coisa ali. O tipo C normalmente implica também a especificação USB 3.1. 3.1, é justamente isso. Que ele carrega dentro dele DisplayPort, que é o sinal de vídeo da HDMI, e dá um data rate, né, uma taxa de dados mais alta do que o USB 3.0, que já é bem alta, bem mais alta que o 2.0 que a gente Isso é até uma coisa curiosa, porque eu estava lendo as especificações do USB 3.1 e
teoria, claro, tudo num ambiente teórico ideal e perfeito, a transferência seria de 10 gigabits por segundo. Sim. Só para completar, claro. a Apple falou que ele vai atingir a velocidade só de 5 megabits por segundo. Então talvez eles tenham limitado isso. Talvez eles Ou seja, estão sendo humildes. Talvez isso seja um gargalo do processador. O processador é um pouco mais fraco dessa vez, né? O que é estranho para o MacBook. Bom, pro Air não, né? Pro Air não. Mas pro Pro sim, se bem que esse não é nem Air nem Pro. Nem é outro. Mas enfim, talvez seja uma limitação do processador, talvez seja uma limitação do SSD, se bem que tipo, é um SSD muito rápido e ele está conectado na PCI, então não sei porque eles têm essa limitação, mas enfim, tem. Ele é interessante, né? Porque o USB 3.0 chegou e basicamente a Apple desistiu do Thunderbolt, né? Que eles estavam tentando puxar há tanto tempo. E que faz todas as coisas que o USB 3.1 faz. Sim, mas apesar de eles terem desistido do Thunderbolt, o preço do cabo aumentou aqui no Brasil essa semana. Pois é. Não faz sentido. É uma coisa ok. Pô, ela faz o que ela quer, né? Mas... Falando em fazer o que ela quer, o preço do notebook, do novo MacBook Air de 12 polegadas aqui no Brasil foi anunciado e ele vai custar entre R$ 8.500 e R$ 10.500 e deve começar a ser vendido em 10 de abril, segundo a previsão da Apple. Disse que ia ser em vários países, talvez o Brasil esteja incluso, talvez não, mas a página já está lá, já tem preço, possível que sim. Né? E falando de novo das categorias que você mencionou, Léo, a gente tem uma pergunta aqui também, que ela é do Jefferson Tomás, que ele perguntou se o MacBook Air mais fino, né, esse novo MacBook mais fino que o Air, né, que o anterior, se a gente acha que a Apple vai mudar a estratégia de nomes mesmo. E pelo que a gente viu, meio que não tem mais MacBook Air, então. tem MacBook. Sim. É o MacBook, é o novo MacBook. Aquele MacBook branco antigo lá, que era o de entrada da Apple, ele foi descontinuado já há algum tempo, não tem mais nenhuma versão do gênero, só que parece que esse vai assumir o posto. Exatamente. O que é estranho, né? Porque não tem por que não manter o nome Air, né? Não, é um nome bom. Conhecido. Todo mundo já conhecia desde 2008. O novo MacBook é basicamente o MacBook Air. Ele não tem nada de Pro. Não tem nada de Pro, justamente. Mas, é para o usuário casual ou para o usuário que quer baixa performance intermediária no máximo. Sim. Há uma boa chance de que a Apple anuncie novos modelos do MacBook Pro no futuro próximo aí. Como ela sempre fez, o MacBook Air sempre tem um anúncio anterior ao do Pro. Sim, e sendo assim, se isso se confirmar, as chances são enormes de que esse produto seja muito mais potente. Sim, esperamos que sim. Mais perguntas? Vamos lá. Mais perguntas. Aqui a gente tem também uma pergunta que veio do Denis Costa, que perguntou se o Apple Watch vai pegar ou se a gente acha que vai ser um gadget super legal que ninguém usa, tipo o Google Glass. Olha, é difícil dizer, né? A questão dos wearables ainda está muito crua, né? Sim. Você tem iniciativas legais de várias empresas, da Huawei, quem esperaria, da Motorola, da Apple. Da ASUS, só que eu ainda acho que eles estão muito numa fase inicial. Por exemplo, o Moto 360, um relógio muito legal, com um design muito bacana. Funciona só que bem e tudo mais. A Motorola pegou um SoC velhíssimo, ele é lento, tem uma bateria que não dura muito, então ele não é muito útil. Não é muito eu só vou discordar do ponto da bateria, porque eu usei ele durante um dia inteiro e ele aguentou das 8 da manhã até a meia-noite. E depois das 8 da manhã de novo até as 3 da tarde. Então, mas para um relógio é muito pouco. Eu tô falando assim de todos, não? Claro. Assim, durar até 2 dias, que seria uma coisa muito boa para um smartwatch hoje em dia, ainda é pouco. Sim. Você ter que ficar tirando ele do pulso. Uma coisa bem legal foi aquele da Misfits, né? O Shine. Que é um reloginho que não tem uma tela especificamente, ele tem LEDs que se acendem. E no formato de um relógio analógico, se você não souber ler, não vai conseguir entender as horas naquele lugar não.
Mas enfim, a bateria dele dura cerca de 6 meses e é uma bateria de relógio normal. Sim. Aí já é outra história. É outra história. É um relógio bem interessante, mas bem específico também, que tem integração por Bluetooth com o celular e tudo mais. Mais voltado para acompanhamento físico. Mais voltado para acompanhamento físico, por mais que o acelerômetro dele seja meio, mais ou menos, né? A grande questão é a seguinte, esses relógios dependem, assim, das pessoas serem preguiçosas o bastante de não quererem colocar a mão no bolso para pegar o smartphone. Então, é difícil convencer alguém a pagar R$1.500 numa coisa dessas, né? R$1.500 a gente tá dando um... baixo. Baixo, pegando assim um modelo que um preço que talvez a Apple adote por aqui. Talvez, muito talvez. A gente vai entrar no mérito de preços já. Agora, por outro lado, eu acho que se tem alguma empresa que tem alguma chance de vender muito disso daí é a Apple. Porque a Apple, ela tem um lado, ela faz produtos muito bons, mas por outro lado, ela também tem uma legião de seguidores que é fiel, assim, além da razão. Eles vão comprar de qualquer forma. Eles têm uma aura em torno da Apple que faz com que as coisas vendam, mesmo que elas não sejam completamente funcionais. Mas assim, eu acho que se tem alguém que tem uma chance de quebrar, de entrar bem nesse mercado é a Apple. Sim, eu acho que o Apple Watch vai ser um grande sucesso nos Estados Unidos, onde a maior parte dos smartphones são iPhones. Sim. E tem pouquíssimas opções de relógios que têm conexão com o iPhone. Você vai pegar algumas pulseiras como a Jawbone Up, vai pegar a Fitbit também, sim, que vai ter integração, mas não é um relógio, não tem aquele monte de recurso, você não pode ver a mensagem, não pode... Aliás, você pode até atender ligação no Apple Watch, eu fiquei sabendo no evento, eu não sabia disso. Sim, você pode. E os preços vão ser para todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é quase todo mundo, tirando a galera que não quer gastar com isso, claro. Mas lá nos Estados Unidos eles vão de 350 até $17.000 na edição de ouro, 18 quilates, né? Então, por opções não vai ser problema, opções não vai ser problema para a Apple. Vamos ver aqui, a gente tem mais perguntas e agora a gente vai ler a pergunta do Eduardo Oliveira, que eu acho que é a pergunta que talvez você também esteja fazendo em casa agora, que a gente mencionou os preços que a Apple vai cobrar pelo Apple Watch lá nos Estados Unidos. Por que custam tão caro esses produtos? Ele chegou até a brincar e fez quantas vezes receberam essa pergunta já, né? É margem de lucro, não tem... Margem de lucro. Assim, a Apple usa componentes bons, ela tem práticas de construção boas, né, o que leva a um trabalho caro, também emprega uma mão de obra cara em algumas partes da produção, né, pelo menos. Mas boa parte disso daí é margem de lucro, não tem muito que... Eles não aceitam vender um produto sem uma certa margem ali. Sim. É diferente de outras fabricantes que... Normalmente hardware é um negócio que você vende ali Sim, fazendo a conta assim para dar no lápis ali certinho para conseguir vender tudo. Alguma coisa, porque é meio commodity assim, né? Você vai trocando, as pessoas não estão nem aí. Agora a Apple não, a Apple conseguiu até hoje se dar o luxo de cobrar o que ela queria cobrar, né? Falando em cobrar o que ela queria cobrar, a Apple aumentou os preços dos produtos aqui no Brasil também, logo depois do anúncio do MacBook. E aí os preços chegaram assim a níveis impensáveis aqui no Brasil, especialmente na categoria de MacBooks, né? Porque os preços dos iPhones dessa vez não foram afetados, eles já tinham sido afetados no reajuste que rolou no primeiro dia de 2015. Foi incrível, foi um presente de ano novo pra galera, aumentando os preços dos iPhones em quase R$400. E ele já era o iPhone mais caro do mundo e aí ele ganhou esse posto assim, tipo, com uma larga vantagem, né? Por uma série de razões. Sim. Mas os MacBooks, o MacBook Pro mais básico agora no Brasil, ele tá, eu vou até consultar aqui para não falar errado, eles passaram de R$ 7.699 para R$ 8.500. Um notebook da linha Pro, ainda assim a linha Pro. Mas mesmo assim é um notebook com placa de vídeo integrada, né? Não é uma placa de vídeo discreta. 8 GB de RAM, se não me engano. Esse modelo sim. Então, é difícil você justificar isso. Tudo bem, é um notebook de alumínio, ele usa LPDDR3 a 1600 MHz. Tem um monte de coisas. Ele usa o Wi-Fi AC, se não me engano. Usa o Wi-Fi AC 2x2, que tem mais antenas e tal.
Mas é muito caro, é muito caro. Se for montar um MacBook tem. em casa, vai ser mais barato. Então, Comprar você os componentes você separados. não vai conseguir montar um MacBook. Não tem como, né? A Mas, engenharia da Apple e o design da Apple são os grandes pontos deles. Mas você vai conseguir montar um notebook com a mesma configuração, bem mais barato. Não necessariamente ele vai ter a mesma performance, mas vai ser próximo ali e vai ser muito mais barato. Até porque um dos segredos da Apple também é a integração de hardware e software, né? Então sim. não vai ter muito como você reproduzir isso na sua casa. Mas achei curioso que até o preço do cabo Lightning aumentou aqui no Brasil, que eu já considerava caro, que eu acho que era tá... R$80, né? Sim, é caríssimo. Agora ele chegou a 100. Então, R$100. acho que o que está acontecendo aí é uma questão de supply e demand, né? Demanda e procura. De produção mesmo. Porque como eles estão talvez voltando a linha de produção para o novo MacBook, então eles deixam para lá Thunderbolt, deixam para lá, então vai vendendo em estoque. Não vendeu estoque, não vai vender caro, então. Então, não vai produzir mais, vai aumentar a demanda. A demanda vai continuar supostamente a mesma, né? Vamos pensar assim. E o estoque não vai ser reposto. Então ele vai ficando mais caro. Afinal de contas, está acabando. Seja isso. Talvez seja isso. Talvez faça sentido isso, especialmente no caso Brasil, dos componentes. Especialmente. Não, E até porque o Brasil, em diversos aspectos, não é um mercado prioritário para a Apple, né? Sim. Por mais que tenha muita gente no país e tal, a Apple se interessa muito mais por mercados como a China. Sim, que é China um país Estados muito... Unidos, basicamente. Estados Unidos, mas imagina a China, tem muito mais gente por lá, a economia é muito mais estável, tem muito mais crescimento anual e tal, então não vai ter como você concorrer com um país desse, sabe? Sim, eles vão direcionar toda a produção para lá. O que sobrar vem para cá. O que sobrar vem para cá. Isso justifica a Siri, que não foi traduzido para português até agora, por mais que haja um indício forte de que na próxima edição do iOS a Siri tenha comandos de voz. Até agora a gente não teve, sabe, desde 2011 lá, o iPhone 4, ele não teve integração não tem suporte para português. A Cortana mal foi lançada, já tem previsão de tradução para português agora esse ano, em 2015. E o Google Now já funciona fazer uma cara. E o Google Now nem fomento, né? O Google Now evoluiu tanto que até os Motorolas respondem com um comando de voz, né? À distância. Exato. Bom, vamos adiante aqui. Se preços é um tema meio polêmico, mas acho que a gente conseguiu esclarecer por que a Apple faz isso. E eu acho que a próxima pergunta tem tudo a ver com isso, que é do Gil Linux, que é: vocês acham que os produtos da maçã valem o que custam? Não. Eles são muito bons, mas não valem o que eles cobram. Não aqui no Brasil. Não aqui no Brasil. Lá fora, eles costumam ter uma proposição de preço bem mais interessante. Sim. Inclusive... Até um amigo meu que está morando nos Estados Unidos me mandou uma mensagem pelo Facebook falando: cara, eu tô pensando em comprar um novo MacBook, não sei o que e tal. Falei, pô, legal. Compra, então, né, se você tá afim, se você não for precisar de muita força de desempenho e tal, né? Aí ele falou, cara, porque $1.200 é um preço atrativo, viu? É legal. Eu falo, pô, $1.200 é um preço que é aceitável pro cara que tá lá, sabe? Um cara que foi pra lá recentemente, ele não é que ele nasceu lá e tal, ele nasceu no Brasil, estudou comigo e tal, e acha atraente esse tipo de preço. Então a realidade lá é muito diferente, em vários aspectos. Então, mas mesmo o Mac Pro, que é aquela lixeirinha, que é o desktop profissional deles... Que é aquele sim, eu acho que... Não, considerando o que ele vem nele, ele é muito barato. Ele tá, acho que por 3.500, se não me engano, dólares. Dólares, aqui no Brasil aqui no Brasil ele tá 20 mil. É uma coisa surreal. Assim. É desproporcional, é completamente desproporcional. Vamos converter o dólar do preço do iPhone, sabe? Não tem como você... Por mais que o dólar esteja R$3, o preço ainda é muito alto, que eles cobram aqui no Brasil. Enfim, é basicamente isso. Não vale o que custa pelo preço ser alto demais, não pelo produto ser ruim. Os produtos, por outro lado, são ótimos. Se você trabalhou a vida inteira no macOS e você tem o Photoshop lá, o Final Cut lá, toda essa suíte de software lá, continua comprando. Se você programa com Objective-C, com Swift, continua comprando. Faz sentido. Um cara que vai começar agora a comprar máquina, não tem muito porquê. Não tem porquê, a menos que seja entusiasta mesmo da marca. Sim, exatamente. Que isso a Apple tem bastante, né? Exato. Voltando aqui, o Jefferson Tomás tem mais uma pergunta, que foi se a gente acha que a próxima geração do iPhone terá um grande upgrade e o que a gente achou do novo MacBook. Acho que no novo MacBook a gente podia só dar uma resumida que
Bom, na minha opinião e como repórter aqui da Info, é um ótimo notebook com um preço muito alto aqui para o Brasil e ele tem um processador que ele é voltado para os notebooks híbridos, então a bateria dele deve durar muito. Então, para quem quer ter um computador portátil com uma bateria excelente e uma performance ok, ótimo. Agora, o preço dele não vale o que custa aqui no Brasil. Ele não vale o que custa. A gente estava discutindo um pouco antes e, pelo visto, ele é como se fosse um iPad com teclado, né? Especialmente por lance da entrada, né? Exato, ele tem uma entradinha USB e uma entradinha de fone. Basicamente é isso. Ele é uma máquina portátil bem legal, mas negócio de luxo aqui no Brasil. É um negócio de luxo. Se você não tem grana, quer um negócio portátil que tem uma bateria que dura bastante, compra um Chromebook. A Samsung tem, a Acer tem. São produtos concorrentes, por mais que sejam de ranges completamente diferentes, né? Enfim, vamos para a próxima pergunta aqui, que era a do iPhone. O que a gente acha que vai rolar na próxima geração do iPhone? Pelo histórico da Apple, vai rolar alguma coisa pequena de muito legal, que vai mudar bastante o uso do iPhone. E o design deve ser mantido na próxima edição, porque a Apple é conhecida por ter a geração S, né? Sim. Tem a geração do iPhone 4, 4S, o 5, 5S, o 6, possivelmente o 6S. Sim, como a Intel e outros fabricantes de processador que tem algum envolvimento na produção de processadores, e a Apple é uma das poucas de smartphones que também faz o seu próprio processador, tem um certo ciclo de desenvolvimento de processos de manufatura que tornam o chip menor, a litografia menor, e isso melhora desempenho e eficiência energética. É possível que a gente veja isso no 5S. Isso na Intel eles chamam de flip-flop, é isso? TikTok, que é primeiro você aumenta a capacidade, depois diminui o tamanho, é isso? Primeiro você muda a arquitetura. Muda a arquitetura mesmo, que é uma mudança radical. Depois você pega essa arquitetura e joga num processo de fabricação mais avançado que tem uma litografia menor. Então, tipo, você passa eles passaram agora de 23 para... De 22 para 14. 22 para 14, exatamente. E isso melhora a eficiência energética e também o desempenho, às vezes. Sim. Enfim, adiante. Vamos lá para a próxima pergunta, que é do Raislan Santana Falcão. Está perguntando se as baterias do MacBook Air viciam com facilidade. Olha, pela nossa experiência, o MacBook Air sempre foi muito bom em termos de bateria. Ele dura bastante e costuma manter essa carga por um tempo razoável. O que ele falhava antes era justamente em desempenho, assim. Ele nunca foi uma máquina de força bruta. Não. Nem poderia ser. Não, e a Apple sempre promete 500 ciclos de carga, né, nas baterias dela, né, que ela oferece para o mercado. E o Raislan está perguntando aqui também se a gente chegou a testar quanto tempo dura essa bateria aqui no Infolab. Não, a gente não costuma fazer esse tipo de teste aqui, de ciclos. Não, de tempo de uso mesmo ele está perguntando. Tempo de uso, sim. Tempo de uso a gente fez... Eu não me lembro de cabeça agora, mas foi algo em torno, assim, foi uma média considerável. Sim. E foi bem acima dos notebooks normais. Uhum. Então, com problemas com a duração da bateria do MacBook Air, você não deve ter. Não. Especialmente nesse modelo de 11 polegadas, que tem uma tela menor ainda, então é a tela que vai consumir mais nesse produto. Sim, né? sim. E mesmo assim, em termos de tecnologia de bateria, não varia muito entre fabricante para fabricante. Então, o que você tiver de problema no MacBook Air, você vai ter de problema em outros similares. Então não tem muito como lidar com esse problema sem ter que eventualmente acabar trocando de produto após um certo tempo. Sim. É a famosa obsolescência programada. Sim. Temos mais uma pergunta aqui, que ela faz uma referência direta aos pixels. Ele está perguntando para a gente aqui se a gente acha que é sensato e realmente útil, né, ter uma tela de 400 ppi. Então, densidade de pixels é uma coisa que é muito complicada. Depende de uma série de fatores, porque o olho humano ele não funciona como uma máquina fotográfica. Ele não pensa em termos de pixels, né? Por exemplo, nós somos muito bons em reconhecer padrões. Então, se você tem duas linhas paralelas extremamente
minúsculas e uma desviar um pouquinho, você consegue perceber esse desvio. Só que não necessariamente numa grade regular você vai notar os pixels individuais. Agora, a questão da resolução em notebooks não é exatamente a mesma que a gente fala em smartphones. Não é tanto para não ver pixels individuais. A questão é ter mais área de espaço para você poder trabalhar, ter mais janelas abertas, essas coisas. E também tem o fato de você conseguir perceber mais a diferença de pegar, por exemplo, um notebook com tela HD. Você vai pegar um notebook com tela HD e um smartphone com tela HD. Como você está com um notebook tão próximo, talvez você não chega a perceber isso. O contrário, problema, tipo, né? o smartphone você usa muito mais próximo do que um notebook. O notebook Sim, você usa ele assim, né? Então, o smartphone você tem uma sensibilidade muito maior a esse tipo de coisa. Sim, até por isso que a Samsung investiu em telas Quad HD e usa o Note 4 lá no Gear VR. Exatamente, porque ele fica literalmente na sua cara, assim. Daí você tem essa questão de você poder abrir mais janelas, mas é um tanto estranho porque a Apple no macOS ela faz um esquema de agregação de pixels que faz com que a tela haja como se ela fosse de uma resolução menor. Então você tem uma tela de 400 ppi, só que ela aparece como se fosse, sei lá, uma Full HD, uma HD, o tamanho dos ícones, eu quero dizer. Mas isso, obviamente, você pode mudar ali nas configurações. Beleza, então não é uma coisa impensável ter 400 ppi no notebook. Não. Mas já estamos chegando ali no limite. Não é muito necessário passar disso. Especialmente na telinha de 11,6 polegadas. Não, imagina. Sem chance. Temos mais uma pergunta do Apple Watch, que é a mesma coisa que a gente já respondeu. Se ele vai ser só uma promessa ou se ele vai realmente vingar. E a próxima pergunta que a gente tem aqui é se a gente acha que o próximo iOS vai ser muito diferente, que é do Jefferson Tomás, essa pergunta aqui, se vai ser muito diferente, se vai rolar uma mudança do sistema, enquanto que o produto, o design do produto em si continue idêntico, ele parecido. O iOS já passou por uma reformulação recente, bem drástica, pelo menos superficialmente, né? Ele mudou totalmente o visual. Eu me lembro que eles reconstruíram do zero, na verdade, no iOS 7. Sim. Pegaram tudo mudou tudo. Mudou tudo. Não há muito por que ter, nesse momento, uma mudança ali. Não, eu até estava discutindo com o Léo até um pouco antes do programa, eu acho que eu tenho uma teoria, que é uma teoria só apenas, nada além disso, que a Apple renovou, né, o iOS em 2013, que foi quando ela lançou o iOS 7, que mudou tudo, deixou tudo muito mais colorido e tal. E se a gente for pegar o histórico, o iPhone é de 2007. Então foram 3 anos para a Apple desenvolver e amadurecer o sistema, né, do iOS mesmo. 3 anos com ele ali num ciclo de produto dentro da média de produtos, de ciclo de produtos da Apple mesmo. E eu acho que esse iOS só vai ser renovado de forma um pouco mais drástica de novo lá esse ano não, então no próximo. Então em 2016, completando os 3 anos de novo do ciclo de produtos da Apple, que é normalmente que ela adota. Né? Sim. Uma coisa que você também tem que lembrar é que faz pouco tempo também que a Apple adotou processadores de 64 bits. E quando saiu o iPhone com 64 bits, o iOS já estava completamente usando todos os processos em 64 bits, ao contrário do Android, por exemplo. Ou seja, por baixo do pano também houveram mudanças consideráveis ali. Ele já é um sistema meio que preparado para o futuro. Então ainda deve demorar um pouquinho para ele mudar bastante. Sem dúvida. Então é isso, pessoal, e deixa aqui suas perguntas para o programa da próxima semana, que a gente responde aqui no Infolab e responde para vocês, que a gente vai falar sobre as máquinas para jogar, sejam computadores, sejam consoles, sejam handhelds, celulares, qualquer coisa que você queira para jogar, manda sua pergunta aqui pra gente que a gente tira a sua dúvida na semana que vem. Tá legal? Até a próxima! Até mais, gente!